A dívida para Ana tinha uma cor, um cheiro e um peso. Tinha a cor cinza concreto dos prédios de São Paulo que ela via da janela do seu apartamento minúsculo e alugado. Um lembrete constante da selva de pedra que a esmagava lentamente. Tinha o cheiro de ozônio e asfalto molhado após uma chuva fraca. Uma fragrância sintética que contrastava com o aroma de café requentado que era seu combustível diário. E o peso, esse era o mais real de todos. Era a pressão física no peito toda vez que o telefone tocava com um número desconhecido. A rigidez no pescoço ao final de mais um dia de trabalhos freelance mal pagos. A câmera fotográfica, sua paixão e sua ferramenta, parecendo mais um grilhão do que uma extensão de seu olhar. Ela era uma fotojornalista premiada, em um passado que parecia pertencer a outra pessoa. Mas agora, aos 32 anos, era apenas mais uma credora tentando se manter à tona no oceano de boletos. A notícia da morte de sua avó, Helena, chegou não por um telefonema familiar, mas por uma carta fria de um cartório de Iranduba, um município do Amazonas cujo nome ela teve que pesquisar. E com a notícia, a herança, uma casa de palafitas e seus pertences, localizada em uma comunidade flutuante no lago Janauacá. Ana não via a avó há quase 20 anos, desde que sua mãe, em uma fuga desesperada e nunca explicada, a levou para o sul. Helena era uma figura fantasmagórica em sua memória, uma mulher de mãos nodosas que cheiravam a ervas e que contava histórias sobre homens que viravam peixes, histórias que sua mãe classificava como delírios de uma velha isolada. Agora, essa velha estava morta, e sua casa, sua única herança, representava para Ana não um legado, mas uma possibilidade: vender o terreno, por mais irrisório que fosse o valor, e usar o dinheiro para respirar. Antes de Ana fechar a porta do seu apartamento em São Paulo, deixando para trás as contas e a cidade que a sufocava, me diga aqui nos comentários: que tipo de segredo você acha que uma avó curandeira, isolada no coração da Amazônia, poderia esconder que faria sua própria filha fugir e nunca mais olhar para trás? A viagem foi uma transição abrupta entre dois mundos, uma descida literal e figurativa das nuvens de poluição para o abraço úmido e avassalador da floresta. O avião a deixou em Manaus, e de lá, foi um barco lento e barulhento que a levou pelo Rio Negro, cujas águas escuras pareciam engolir a luz. Outros passageiros, ribeirinhos de pele queimada pelo sol e olhos acostumados à vastidão, a observavam com uma curiosidade silenciosa. Para eles, Ana era a personificação da forasteira. Jeans, camiseta de banda, a palidez de quem vive sob luz artificial e uma mochila com equipamentos eletrônicos que pareciam inúteis naquele universo de madeira e água. A casa, quando finalmente surgiu na curva do Igarapé, era ao mesmo tempo imponente e decrépita. Suspensa sobre a água escura por estacas de madeira grossas e tortas, a palafita parecia um ser vivo e antigo, com as tábuas do assoalho formando costelas e as janelas vazias, olhos cegos. O cheiro era o que mais a impactou. Uma mistura densa de madeira molhada, mofo, folhas em decomposição e o perfume adocicado e estranho de flores desconhecidas. Era o oposto exato do seu mundo. Um perfume orgânico e avassalador que parecia se infiltrar em seus pulmões e em sua alma. Foi recebida por um homem chamado Sebastião, o barqueiro que também era o líder informal da pequena comunidade. Um homem de poucas palavras e olhar profundo que lhe entregou uma chave de ferro enferrujada e um aviso velado. Sua avó, ele disse, era uma mulher de grande saber, mas mexia com coisas que era melhor deixar quietas nas profundezas do rio. Ele lhe contou que Helena fora encontrada na água, seu corpo enroscado em suas próprias redes de pesca. Um acidente, segundo a perícia superficial feita na cidade. Mas o jeito que ele disse acidente fez as aspas soarem altas no ar pesado e úmido. Dentro da casa, o tempo parecia ter coagulado. Móveis simples, potes de cerâmica com ervas secas, um altar com santos católicos e estranhas esculturas de madeira. E sobre uma pequena escrivaninha, um conjunto de cadernos de capa dura, amarrados com uma fita de cetim desbotada. Os diários de Helena. Ana sentiu um arrepio, uma mistura de curiosidade de jornalista e um medo infantil que ela não sentia há anos. O primeiro caderno que abriu tinha uma caligrafia elegante, mas trêmula, e a primeira frase a fez congelar. Ele veio de novo na noite passada.
A lua estava cheia, e o cheiro de maresia, tão longe do mar, denunciava sua chegada. Ele não envelhece. E sua fome também não. A noite no Igapó não era silenciosa. Era uma cacofonia de vida e morte. O ar vibrava com o coachar de sapos, o zumbido de insetos do tamanho de pássaros pequenos e os chamados guturais de criaturas que Ana não conseguia nem começar a imaginar. Da janela da palafita, a escuridão não era total. A lua, quase cheia, derramava uma luz prateada sobre a água negra, transformando a paisagem em um negativo fotográfico, um mundo de contrastes assustadores. Ana, com um lampião a gás sibilando ao seu lado, mergulhou nos diários de Helena. A narrativa começava décadas antes, descrevendo a chegada de um forasteiro à comunidade, um homem de beleza estonteante, pele clara e olhos tão escuros que pareciam absorver a luz. Ele se apresentava como Ricardo, um comerciante de passagem, mas Helena notava detalhes estranhos. Ele nunca aparecia durante o dia. Suas roupas estavam sempre impecavelmente secas, mesmo durante as tempestades, e ele exalava um cheiro sutil e inexplicável de sal e água profunda. As moças da comunidade ficavam hipnotizadas por ele, e uma a uma, algumas delas começaram a apresentar um comportamento errático, uma melancolia profunda que os mais velhos chamavam de mal de amor, mas que Helena descrevia com uma precisão clínica de curandeira. A perda do brilho nos olhos, a palidez, o definhamento lento. E então, os desaparecimentos. A primeira foi uma jovem chamada Yara, que jurava estar grávida do forasteiro. Seu corpo nunca foi encontrado. O diário descrevia o pânico da comunidade, as buscas infrutíferas e o mais assustador, a indiferença do próprio Ricardo, que desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu, apenas para retornar anos depois, com a mesma aparência jovem, para recomeçar o ciclo. Helena narrava sua própria investigação, coletando testemunhos secretos, estudando as lendas antigas, não como folclore, mas como relatos históricos codificados. Ela o chamava de o Encantado, o Homem do Fundo, a entidade que as lendas chamavam de Boto. Ana passou a primeira semana em um estado de dissociação. Durante o dia, ela tentava ser prática. Fotografava a casa e os arredores, calculando o possível valor da propriedade, catalogando os pertences da avó, tentando manter seu ceticismo urbano como um escudo contra o mundo que a rodeava. Mas à noite, sob a luz do lampião, esse escudo se dissolvia. Os diários a puxavam para uma realidade paralela, uma saga familiar que se desenrolava como uma tragédia grega amazônica. Helena revelava a verdade terrível. A entidade não escolhia suas vítimas ao acaso. Havia uma linhagem. A primeira mulher a se envolver com o Encantado, gerações atrás, era uma ancestral direta de Helena, uma mulher chamada Yara, que fez um pacto por desespero, trocando a devoção de sua linhagem feminina por uma promessa de cura para sua aldeia, que sofria com uma praga. A entidade cumpriu sua parte, mas o preço era eterno. A cada geração, uma mulher da família era reivindicada. Elas não eram simplesmente seduzidas, eram marcadas desde o nascimento. Uma conexão psíquica e espiritual que as atraía para a água, para o encantado, em um ciclo de amor, loucura e morte. A mãe de Ana, ela percebeu com um calafrio que percorreu sua espinha. Não havia fugido da pobreza ou do isolamento. Ela havia fugido do seu destino. Helena, por sua vez, foi a primeira da linhagem que decidiu lutar. Os diários se tornavam mais frenéticos, cheios de anotações sobre rituais de quebra, ervas de proteção, sigilos desenhados nas margens. Ela estava tentando quebrar a maldição, libertar a si mesma e, por extensão, sua filha e neta. Ana começou a ver a comunidade com outros olhos. O silêncio dos vizinhos não era hostilidade, era medo. O olhar de pena de Sebastião não era por ela ser uma órfã, mas por ela ser a próxima da fila. A casa também parecia mudar. Os estalos da madeira durante a noite soavam como passos. O gotejar constante do telhado parecia uma contagem regressiva. Certa noite, ao fotografar a lua refletida na água escura do lago, ela revisou a imagem na tela de sua câmera e seu sangue gelou. Por uma fração de segundo,
Antes que a imagem se ajustasse, ela teve a certeza de ter visto um rosto sob a superfície. Um rosto de homem, com olhos negros e vazios, olhando diretamente para ela através da lente. A fotografia a assombrou. Ana tentou se convencer de que era uma pareidolia, um jogo de luz e sombra na água, a sugestão dos diários se manifestando em sua mente cansada. Mas a imagem estava gravada em sua memória. Os olhos vazios, a ausência de qualquer reflexo. Ela parou de dormir. O som do lampião a gás parecia alto demais. A escuridão fora da janela, opressiva demais. Ela começou a sentir o cheiro. O cheiro de maresia que Helena descrevia, sutil a princípio, depois mais forte. Um aroma salgado e antigo que não deveria existir a milhares de quilômetros do oceano. Vinha da água, das tábuas do assoalho. Parecia emanar das próprias paredes da casa. A comunidade, sentindo a mudança nela, se fechou ainda mais. As poucas conversas que tinha com Sebastião se tornaram monossilábicas. Ele apenas a observava com uma tristeza profunda, como quem assiste a um inevitável afogamento. Uma noite, durante uma tempestade que parecia querer arrancar a palafita de suas estacas, a energia do pequeno gerador da comunidade acabou, mergulhando tudo em uma escuridão palpável, quebrada apenas pelos relâmpagos. Ana estava lendo um dos últimos diários de Helena, onde as anotações se tornavam desesperadas, falando de um ritual do espelho negro, um último recurso perigoso para confrontar e aprisionar a entidade. Foi quando ela ouviu a batida na porta. Não era uma batida humana. Era um som rítmico, suave, como de algo molhado e pesado batendo contra a madeira. Tum, tum, tum. O coração de Ana saltou para a garganta. Ela prendeu a respiração. O silêncio na casa quebrado apenas pelo seu pulso martelando nos ouvidos e o som da chuva torrencial. A batida veio de novo, mais insistente. Tum-tum, tum-tum. Ela se arrastou até a janela, o medo transformando seus membros em gelo, e espiou por uma fresta na madeira. Na varanda encharcada pela chuva, iluminado por um clarão de relâmpago, estava um homem. Ele estava de costas para ela, vestindo um terno de linho branco que, de alguma forma impossível, estava completamente seco. Ele se virou lentamente, e no instante em que o fez, outro relâmpago iluminou seu rosto. Era o mesmo rosto da fotografia. Belo, pálido, com olhos que eram poços de escuridão. Ele sorriu. Um sorriso que não alcançou os olhos, e ergueu uma mão, acenando para ela como se fossem velhos conhecidos. Ana recuou da janela, tropeçando para trás, o grito preso na garganta. Ele sabia que ela estava ali. Ele a estava esperando. O pacto não era uma história em um diário. Era uma promessa, e ele viera cobrar. A história de Ana está chegando a um ponto sem retorno. Um mergulho em águas das quais talvez não haja volta. Se você conhece alguém que adora um mistério de arrepiar, que se alimenta da tensão e do suspense, compartilhe este vídeo. Desafie essa pessoa a desvendar o segredo do Igapó maldito junto com a gente. Mas se prepare, pois a verdade que está prestes a vir à tona é mais escura e profunda do que o próprio Rio Negro. Fique até o fim, se tiver coragem. O encontro na varanda quebrou os últimos resquícios de ceticismo em Ana. A entidade era real, e ela era a presa. O medo inicial, paralisante, começou a se transformar em algo diferente. Uma fúria fria, uma determinação herdada diretamente da avó que ela mal conhecera. Ela não seria mais uma vítima na linhagem, não terminaria como uma nota de rodapé nos diários de outra pessoa. A casa, que antes era uma prisão, tornou-se seu campo de batalha, e os diários, seu arsenal. Ela passou os dias seguintes em um frenesi de atividade, decifrando as últimas anotações de Helena sobre o ritual do espelho negro. Não era um ritual de exorcismo, mas de confronto e aprisionamento. Helena acreditava que a entidade não era um demônio no sentido clássico, mas um ser elemental, antigo e ligado à água, cuja existência dependia da devoção e da energia vital da linhagem. O pacto não era apenas uma maldição, era sua fonte de poder, e o ritual visava cortar essa conexão, usando a própria descendente como isca e como chave. Os ingredientes eram uma mistura de simbolismo católico e pagelança indígena. Água da chuva coletada na primeira lua cheia do ano, cinzas de uma figueira atingida por um raio,
E o mais crucial, um espelho de obsidiana, que Helena descrevia como o olho que vê o que não tem alma. Ana encontrou quase tudo em baús e potes escondidos pela casa, como se a avó tivesse preparado o terreno para sua sucessora. Faltava apenas o espelho. Em uma passagem quase ilegível, Helena mencionava tê-lo confiado a quem teme a água, mas respeita a profundeza. A única pessoa que se encaixava na descrição era Sebastião. Ele vivia do rio, mas seu olhar carregava o peso de uma tragédia. Ana o confrontou, levando os diários, a prova da luta de sua avó. O velho barqueiro, ao ver a caligrafia de Helena e a determinação no rosto de Ana, finalmente cedeu. Sua esposa, ele confessou com a voz embargada, fora uma das noivas do rio, na juventude de Helena. Ele a vira definhar e se entregar à água, impotente. Helena o fez prometer que se ela falhasse, ele ajudaria a próxima, entregando-lhe o espelho. Ele a levou até uma pequena gruta escondida atrás de uma cachoeira. E lá, envolto em panos de algodão, estava o espelho de obsidiana. Não era grande, mas era pesado, e sua superfície negra e polida não refletia a imagem de Ana, mas parecia absorver a luz, mostrando um abismo estrelado em seu interior. Com o espelho em mãos, Ana sabia que não havia mais volta. O cheiro de maresia estava mais forte, constante agora, e ela podia sentir a presença dele na água sob a casa, observando, esperando. A próxima noite era de lua nova, a data que Helena marcara como a ideal para o ritual. A escuridão total seria sua aliada. O ritual exigia um círculo de proteção feito com sal grosso e as cinzas da figueira, desenhado no centro da sala principal da palafita. Dentro do círculo, Ana deveria se sentar, com o espelho de obsidiana no colo, e usar sua própria voz para chamar a entidade, não com raiva ou medo, mas com a autoridade da linhagem, a herdeira do pacto. Era uma aposta perigosa. O círculo a protegeria, mas o espelho abriria um portal direto para a consciência do ser. As anotações de Helena eram claras. Ele tentará seduzir, prometer, aterrorizar. Ele usará as memórias de todas as outras, suas dores e seus amores. Não se deve olhar para o rosto que ele projeta, mas para o vazio por trás dos olhos. Deve-se encontrar o nome original dele, o nome que ele tinha antes do pacto, pois um nome verdadeiro é uma corrente. O nome. Essa era a peça final do quebra-cabeça. Ana vasculhou os diários novamente, cada página, cada anotação na margem. E então ela encontrou, não em uma frase clara, mas em um acróstico, um poema infantil que Helena escrevera, aparentemente sem sentido, sobre um peixe dourado. As primeiras letras de cada linha formavam a palavra Arapari, um nome antigo, de origem tupi, para um tipo de peixe elétrico, um ser que atordoa suas presas antes de consumir. Era genial, um segredo escondido à vista de todos. A noite da lua nova chegou, trazendo uma escuridão tão profunda que o céu e o rio se tornaram um só. Ana preparou o círculo, acendeu as velas feitas com cera de abelha e ervas de proteção e se sentou no centro, o espelho frio e pesado em seu colo. Ela fechou os olhos, respirou fundo e chamou. Sua voz, trêmula a princípio, depois firme, ecoou pela casa. Ela não o chamou de Boto, ou Ricardo, ou Encantado. Ela usou o nome da primeira ancestral, Yara, reivindicando seu sangue, seu lugar na história. A resposta foi imediata. A temperatura da sala despencou. O cheiro de maresia e ozônio se tornou sufocante. A água sob a casa começou a agitar-se violentamente, como se um grande animal estivesse se debatendo. Ana abriu os olhos e olhou para o espelho. A superfície negra começou a ondular, e da escuridão, o rosto do homem surgiu. Ele era belo, como nos diários, mas desta vez, sua beleza era terrível, predatória. Ele falou, sua voz soando não em seus ouvidos, mas diretamente em sua mente. Ele lhe ofereceu tudo: o fim de suas dívidas, sucesso, amor, a chance de trazer sua mãe de volta. Ele projetou imagens, a felicidade de suas ancestrais nos braços dele, momentos de um amor que parecia genuíno, mas que sempre terminava em água escura. Ana sentiu a atração, o poder daquela promessa, a sedução que levara tantas outras à perdição,
O roteiro da maldição de Ana está sendo revelado, e a cada passo ela se aproxima do confronto final. Se histórias que misturam folclore, suspense e terror psicológico são o que te fascinam, este é o momento de se inscrever no canal. Ative as notificações, pois o que acontece a seguir, quando Ana pronunciar o nome verdadeiro da entidade, vai redefinir o conceito de medo. Você não vai querer perder o desfecho desta herança maldita. O confronto no espelho era uma batalha de vontades travada no silêncio da mente de Ana. A entidade, Arapari, tecia ilusões com a maestria de um artesão milenar. Mostrou-lhe o rosto de sua mãe, chorando, pedindo perdão por tê-la abandonado. Mostrou-lhe o sucesso que ela tanto almejava, suas fotografias em galerias famosas, o reconhecimento que a vida lhe negara. Cada imagem era uma isca, cada promessa, um anzol farpado. Ana se agarrou ao conselho de sua avó, focando não no rosto, mas no vazio predador por trás dos olhos. Ela via a fome ali, uma solidão cósmica e uma necessidade que não era amor, mas parasitismo. A cada nova ilusão, a cada memória roubada de suas ancestrais que ele usava como arma, Ana sentia sua determinação vacilar. A imagem de Yara, a primeira, foi a mais poderosa. Ela não parecia uma vítima, mas uma amante, beijando-o encantado na beira do rio, seu rosto transbordando de uma felicidade genuína. A voz de Arapari sussurrou em sua mente que aquilo não era uma maldição, mas uma união, uma simbiose sagrada, que ela, Ana, era a anomalia, a que tentava quebrar algo belo e eterno. Por um momento, Ana quase acreditou. O peso da solidão em sua própria vida tornou a promessa de pertencimento quase irresistível. Mas então, ela viu a sombra nos olhos de Yara, um brilho de possessão, o mesmo brilho que vira no seu próprio reflexo na água. Foi o suficiente. Reunindo toda a sua força, o legado de fúria e resistência de Helena, Ana gritou, não com a boca, mas com a alma, projetando o nome verdadeiro no espelho. Arapari! O efeito foi cataclísmico. A imagem no espelho de obsidiana se desfez. O rosto belo se contorceu em uma máscara de agonia. A pele se liquefazendo para revelar por um instante uma forma subjacente. Algo não humano, feito de escamas pálidas, dentes finos como agulhas e olhos múltiplos e pequenos, como os de um peixe abissal. A casa inteira tremeu, as estacas de madeira gemendo em protesto. Um som agudo, um guincho ultrassônico, emanou do espelho, estilhaçando o lampião e as poucas janelas de vidro que restavam. O círculo de sal e cinzas brilhou com uma luz azulada, resistindo à onda de choque psíquico que emanava do ser aprisionado. A entidade, agora presa em sua verdadeira forma dentro do espelho, debatia-se furiosamente, sua raiva uma tempestade na mente de Ana. O pacto, a conexão que lhe dava poder sobre a linhagem e acesso ao mundo, estava sendo rompido. Ele estava sendo puxado de volta para sua prisão de obsidiana. Ana, exausta e sangrando pelo nariz devido à pressão psíquica, sabia que o ritual ainda não terminara. As últimas instruções de Helena eram as mais terríveis. O espelho, com a entidade aprisionada, não poderia ser destruído. Deveria ser devolvido à água, mas não de qualquer maneira. Deveria ser levado ao ponto mais fundo do lago, o poço da Mãe d'Água, e afundado com um pedaço da própria herdeira, um sacrifício de sangue para selar a prisão para sempre. Amanheceu. O sol que entrou pelas janelas quebradas revelou um cenário de devastação. Móveis virados, vidros estilhaçados e, no centro de tudo, o círculo de proteção ainda intacto. E Ana, exausta, mas viva, agarrada ao espelho de obsidiana, agora pesado como chumbo e frio como a morte. A superfície estava escura e imóvel. A entidade estava aprisionada. Sebastião chegou com o primeiro barco, o motor soando como um alarme no silêncio que se seguiu à tempestade. Ele viu a destruição, viu a expressão no rosto de Ana e entendeu. Sem uma palavra, ele a ajudou a se levantar e a conduziu, com o espelho envolto nos panos, para sua canoa. Ele sabia para onde ir. O Poço da Mãe d'Água era um lugar que os ribeirinhos evitavam. Uma área no meio do lago onde a água era tão escura e parada que parecia sólida. Um lugar onde, segundo as lendas, o fundo não existia. Durante a viagem, Ana não falou. Ela olhava para suas mãos.
para a pequena faca de entalhe que encontrara junto aos apetrechos do ritual. Ela sabia o que precisava fazer. Chegando ao centro do poço, Sebastião desligou o motor, e um silêncio profundo os envolveu. Era a hora. Com a mão trêmula, Ana fez um pequeno corte na palma da mão, um talho fundo o suficiente para que o sangue fluísse livremente. Ela pressionou a mão ensanguentada contra a superfície fria do espelho, o sangue vermelho vivo contrastando com o negrume da obsidiana. Ela recitou as últimas palavras do diário de Helena, palavras de rompimento e fim. O que o sangue uniu, o sangue separa. O que a água trouxe, a água leva. Sua dívida está paga. Minha linhagem está livre. Ela e Sebastião, juntos, ergueram o espelho pesado e o deixaram cair na água. Não houve um grande splash, mas um som suave, um plop, que foi rapidamente engolido pela escuridão. O espelho afundou rapidamente, desaparecendo na profundeza insondável, levando consigo o ser chamado Arapari. No instante em que o espelho sumiu, Ana sentiu algo se quebrar dentro dela. Uma leveza, como se um peso que ela carregara a vida toda sem saber tivesse sido removido. O cheiro de maresia desapareceu, substituído pelo aroma limpo de chuva e folhas. O ciclo estava finalmente quebrado. Ana não vendeu a casa. Ela ficou. A experiência a transformou de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. A dívida em São Paulo, que antes parecia um monstro, agora era apenas um problema administrativo, algo mundano e sem poder. Ela descobriu uma força em si mesma que vinha não da cidade, mas da floresta, de sua avó, de sua linhagem de mulheres que, cada uma a seu modo, haviam sobrevivido. Ela começou a fotografar novamente, não com a ambição de vender, mas com a necessidade de entender. Suas lentes não capturavam mais a ansiedade da metrópole, mas a luz sutil que filtrava pelas árvores, os rostos marcados pelo tempo dos ribeirinhos, a beleza brutal e honesta daquele lugar. Ela se tornou a guardiã da história, a curadora da memória. Ela consertou a casa, não para apagar as cicatrizes, mas para conviver com elas. A comunidade, aos poucos, começou a se abrir para ela. Eles viam nela não mais a forasteira, mas a neta de Helena, a mulher que enfrentou o homem do fundo e venceu. Sebastião se tornou seu amigo, um mentor silencioso que lhe ensinou os caminhos do rio e os segredos da floresta. Anos depois, Ana publicou um livro. Não sobre a lenda, não sobre o terror, mas um ensaio fotográfico sobre a vida no lago Janauacá. Um retrato íntimo de um povo e de um lugar que viviam em um equilíbrio delicado entre a beleza e o perigo. Ninguém que via as fotos sabia da escuridão que se escondia sob a superfície daquelas águas, ou do preço que fora pago por aquela paz. Mas às vezes, em noites de lua nova, quando a escuridão era total, Ana olhava para o centro do lago, para o poço da mãe d'água, e sentia um frio percorrer sua espinha. A maldição estava quebrada, mas ela sabia que, em algum lugar naquelas profundezas abissais, o espelho de obsidiana repousava. E dentro dele, algo muito antigo, muito paciente, esperava. Pois a fome, diferente das maldições, pode ser eterna. A história de Ana chegou ao fim, mas os mistérios que exploramos aqui são apenas a ponta do iceberg. Se você, como ela, tem fascínio pelo desconhecido e pelas histórias que se escondem nas sombras do nosso mundo, navegue pelo nosso canal. Temos muitos outros roteiros e investigações esperando por você.